A notícia de hoje é o que está acontecendo na Ucrânia e a Rússia, né? Entre a fronteira, já que esses dois países fazem fronteira um com o outro, e uma escalada de violência está acontecendo ali, né? O que preocupa todo mundo, né? Já que a Ucrânia está sendo apoiada e instigada pela OTAN, e a Rússia, por sua vez, está aumentando ali o seu poder bélico nas fronteiras, né? E o que leva a isso, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte: no final de tudo, o que importa é petróleo, gás, e ali tem tudo a ver com isso, né? Isso, tanto aqui no Brasil, como na Venezuela, ou como lá, em Donbass, né, na região de Donbass, também tem a ver com isso. Né? Então, o que acontece? A Rússia fornece gás e ela está construindo o Nord Stream 2. E os Estados Unidos é um concorrente direto disso daí, porque ele vende gás líquido. E é muito mais caro, tem que transportar em navio para a Europa. Enquanto a Rússia está fazendo superdutos, e aí, através de uma canalização gigantesca que vai através do mar e que está finalizando, ele vai tornar a Alemanha a maior distribuidora de gás russo na Europa, assim como a Turquia também tem o Turkstream. Então, na verdade, a Ucrânia, por que a tensão dentro da Ucrânia? Porque esses dutos passavam pela Ucrânia, que começou a cobrar cada vez mais caro, e a dado momento, eles acabou havendo ali uma revolta, um golpe, e o presidente, que era pró-russo, foi destituído. Quando isso aconteceu, a Rússia, que na Ucrânia tem muitos cidadãos. A Ucrânia, para quem não sabe, fazia parte da União Soviética, né? E tem muito russo na Ucrânia, então é uma coisa muito complicada mexer ali. Quando isso aconteceu, das maiores bases russas na Ucrânia ficava na Crimeia, e a Rússia acabou fazendo um referendo, e a maioria lá que é russa desejou fazer parte da Rússia, e a Rússia acabou assimilando a Crimeia, né? E também Donetsk e Lugansk são regiões de Donbass que resolveram também, de maioria russa, fazer parte da Rússia. E ali a guerra acontecendo. O problema é que enquanto tiver guerra, a Ucrânia não pode entrar para a OTAN. Então a Rússia mantém ali essa manutenção, e de duas uma, ou eles têm que abrir mão dessa parte de Donbass para a Rússia, né? Ou eles têm que ganhar essa guerra, e é isso que eles estão tentando, né? O pessoal que está acompanhando aí o Jack News, o nosso canal há um tempo, eu tinha falado, se o Biden ganhar, a tensão vai ser mais por lá mesmo, porque o filho dele tem muitos negócios lá, e a OTAN e os interesses americanos estão focados naquele local, né? Para os russos, estrategicamente, interessaria que a coisa fosse mais aqui, já que daí entraria no quintal dos Estados Unidos, né? E provavelmente uma escalada maior de violência levaria aos Estados Unidos sofrer mais, já que estava aqui, né? A guerra, né? Então, tanto a China como a Rússia investiria nessa tensão para o lado de cá. Então, é uma questão estratégica, né, dos dois países. E aqui eles estão tentando, tem um interesse na Venezuela, o que já começou alguns conflitos ali entre Colômbia e Venezuela, que fazem fronteira, e Colômbia é onde os Estados Unidos mais têm base aqui na América do Sul, né? É basicamente um satélite dos Estados Unidos. Só que ali eles estão financiando também, é tudo guerra por procuração que eles chamam, né? Ninguém entra diretamente a Rússia contra a China, eles financiam exércitos paramilitares para tentar dar um golpe no país de interesse e dominar o negócio, né? Então foi isso que aconteceu na Ucrânia, e nesse exato momento a Rússia foi trucada, digamos assim, e eles meteram 6 e mandaram 150 mil militares e equipamentos para a fronteira, e já houve declarações que se eles tiverem que agir, a Ucrânia deixa de existir, ou seja, eles dominariam a Ucrânia. Só que isso daí não é interesse russo, porque tanto a Rússia como a China estão ganhando um jogo, digamos assim, dentro do tabuleiro. E como os Estados Unidos e a OTAN estão perdendo, eles procuram meter o pé no tabuleiro, né? Porque isso daí levaria uma tensão nas fronteiras da Rússia e prejudicaria. Toda guerra é prejudicial para ambos os países, e isso daí enfraqueceria a Rússia, a Ucrânia, mesmo que a Rússia ganhasse a disputa, terminaria também com baixas, com prejuízo, com tudo, que é isso a intenção, é enfraquecer a Rússia, né? Então, a ideia não é essa, ou fazer um ataque fulminante geral, já que o Putin falou que, num caso de aumento da escalada, iria atingir diretamente os mandantes, o chefe, e não os pau-mandado, que no caso é a Ucrânia, né? Zelensky, que é um humorista, o Mr. Bean virou presidente, a mesma coisa que aqui no Brasil Tiririca virasse presidente, né? Então é isso que está acontecendo por ali, vamos torcer para que não escale o negócio, né? Porque são países que têm armamento muito forte, e poderia dar M, né? Então, vamos torcer aí para que fique só naquela coisa de xingação, de vai que eu vou e tal, e que isso não escale para uma coisa maior, né? Nós estamos aí passando por uma nova era, e isso daí vai gerar mudanças, como todo mundo já percebeu a dado momento, né? E se até vocês olharem
no livro do Apocalipse, na Bíblia, vocês vão ver que tem muita coisa acontecendo que bate, né? Então é uma coisa meio estranha, né? Para não dizer o mínimo. Mas eu vou mostrar aqui um mapinha para vocês se atualizarem e depois eu vou mostrar o outro front, que é a Venezuela, né, num outro vídeo, com outras notícias, né? Então eu vou mostrar aqui, vou dar uma virada aqui. Ó. Então aqui o que acontece? Esse é um mapa da Ucrânia. Então a região que foi dominada, que agora faz parte da Rússia, é a Crimeia, né? E aqui tem Sebastopol, que é a maior base russa. Atualmente eles fecharam esse mar, que é chamado Mar de Azov, né? E eles estão colocando tropas em todas essas regiões, né? Eles vão... Que caso há uma escalada, né, seria aqui. Essa parte marrom, tanto na Crimeia como em Donetsk, como aqui mostra, é uma parte onde mais de 50% da população fala russo, né? São russos, né? Então, fazia parte da ex-União Soviética, né? Então, a estratégia é o quê? Aqui fica a Polônia. Então, a OTAN, ele quer uma guerra, porque caso a Rússia avançaria e a OTAN avançaria, a OTAN poria todo tipo de equipamento mais perto da Rússia, né? Aumentaria o alcance do estrago na Rússia. E a OTAN, então, investiria em equipamento na capital, que é Kiev, né? E é isso, os russos não interessam. Então, ou os russos atacariam de vez e dominaria toda a Ucrânia, que é praticamente isso que o ministro das Relações Exteriores ameaçou, né? Ou eles entram num acordo, né? Então tá naquela ali, né? E aqui, antigamente passava pelo meio e passava pela Polônia também. Então são países que, saindo do Nord Stream, vão ficar prejudicados. E é por isso que os Estados Unidos, né, estão tão ameaçantes assim. Mas quando a Rússia colocou 150 mil soldados extremamente bem equipados e equipamentos de última geração, aí a coisa ficou mais feia e o Biden chamou o Putin para conversar. Então a coisa está mais ou menos assim, né? A Rússia foi trucada, mandou 6 e agora tá aí. Vamos ver como é que vai ficar esse jogo, né? Então é basicamente isso para vocês entenderem. E por trás disso, é claro, é o gás, é a disputa de gás, né? A Rússia como maior fornecedora e os Estados Unidos querendo impor o seu gás mais caro na União Europeia. Então eles tentam fazer um atrito da União Europeia com a Rússia, porque na Segunda Guerra o maior beneficiado com esse atrito foi justamente os Estados Unidos, que ficava só fabricando armamentos, vendendo para todos os lados, e acabou sendo a maior nação, né? O império de hoje vem provavelmente dessa estratégia de ser o último a entrar na guerra. Portanto, quando acabou a Segunda Guerra, a Rússia, toda a União Soviética estava em frangalhos, né, por causa da guerra, e toda a Europa. Então eles passaram a financiar toda a Europa, e aí começa todo o esquema de financiarização, né? Então, esse esquema de financiarização que a gente vê hoje, e que está massacrando o nosso país, já que os empréstimos têm juros abusivos, e os bilionários vão escravizando todo mundo através desse sistema financeiro, né? E a gente, como todo mundo aqui no Brasil já está percebendo, a gente acaba sendo os principais prejudicados. Então, galera, a ideia do vídeo é manter o pessoal informado sobre o que está acontecendo e o que está por trás da notícia, que é isso que é importante. Então, galera, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Jack News.